galera, estamos aqui de novo, mais uma vez com o nosso estudo do EBD. E hoje nós estamos aqui na nossa sala, olha, sala dos juniores, olha o lugarzinho de vocês aqui, para a gente matar um pouquinho a saudade da nossa sala. E a gente crê que breve estaremos juntos novamente aqui, né? Vamos continuar orando e crendo que Deus está no controle de tudo. E que breve vamos estar aqui novamente na nossa sala, aprendendo juntos, né? Com os coleguinhas, professores, com a tia Divânia, tia Micélia, tio Valguienes, que estão morrendo de saudade de vocês, eu também estou, viu? E breve a gente crê que estaremos juntos novamente. Enquanto isso não acontece, hoje nós vamos ter mais uma aula, um vídeo com o tio Valguienes, que vai falar sobre os ensinamentos de Jesus. Ele vai fazer uma revisão da revista do trimestre, tá bom? Então pega a sua revistinha, pega a sua Bíblia e fica ligado aí. Vamos aprender mais uma vez sobre os ensinamentos de Jesus com o tio Valguienes. É com você, tio Val. Olá, juniores, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez então para mais uma EBD, né, Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estar fazendo um apanhado, né, uma revisão das nossas lições estudadas, né? Na semana passada, Tianicela e Yasmin encerraram, né? Fizeram a lição 16 e hoje então nós estamos encerrando a nossa lição, tá? Mandar um abraço aí para a Tianicela, tia Divânia, tia Sheila, todo o Ministério Infantil e para vocês juniores também. Então nossa lição é essa aqui, né? Que nós encerramos as histórias de Jesus, onde a gente viu então as parábolas contadas por Jesus, algumas das parábolas contadas por Jesus. E hoje a gente preparou então uma atividade para a gente estar revendo algumas das parábolas contadas por Jesus. Bom, ao todo a lição foram 16 lições, só que como algumas lições tinham mais de uma parábola, nós vimos ao todo 19 parábolas que Jesus contou. Certo? As parábolas, Jesus ele contava por parábolas, era uma forma que Jesus se aproximava do seu público, era uma linguagem simples, são histórias, né? As parábolas são histórias que Jesus utilizava então de um linguajar da época, né? Muitas parábolas elas são como temas a fazenda, como tema plantações, coisas corriqueiras do dia a dia de Jesus. Em Mateus, vou abrir aqui, Mateus 13, 34 e 35, diz o seguinte: Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então, a gente vê também, né, com curiosidade aí, que Jesus ele utilizava de parábolas também para se cumprir uma profecia, né, que ele ensinaria por meio de parábolas. E aí eu pergunto a você, Júnior, das lições estudadas e das parábolas estudadas, você consegue lembrar 5 parábolas que a gente estudou? Pense aí, fica aí como tarefa antes da gente iniciar o nosso estudo. Tente relacionar as 5 parábolas, pensar, né, em 5 parábolas que estudamos. Bom, como que vai funcionar a nossa atividade? Eu estou aqui com essa bolsinha, tá aqui o número de 1 a 16. Eu vou sortear aqui quais parábolas a gente vai. Eu tenho o nosso jogo de perguntas e respostas para a gente relembrar então o estudo da nossa revista. Como a gente não está ao vivo, né, aqui todo mundo, e eu consigo ouvir a resposta de vocês, a sugestão é o seguinte: que quando eu fizer a pergunta, você pause o vídeo, tente respondê-la e depois retome o vídeo. Combinado? Então vamos para a primeira pergunta. Vamos sortear aqui. Vamos ver aqui, já pega a revista de vocês e a Bíblia, para vocês conseguirem então responder, né, poder acompanhar aí. Então a primeira sorteada é a lição número 12. Lição número 12. Vamos lá então ver qual que é. Relembrar, né?
A lição número 12 é o servo desobediente. Então, o servo desobediente. Vamos para a primeira pergunta, vamos lá. Na parábola do servo desobediente, aprendemos que devemos ter Vamos lá novamente. Na parábola do servo desobediente, aprendemos que devemos ter um caráter como o de Cristo. O que significa caráter? E como devemos ser cristãos tendo o caráter de Cristo? Então pensem aí, a primeira pergunta. Bom, caráter significa características, atitudes boas ou más de um indivíduo, índole, né? Então esse é o significado de caráter. E como cristão, nós devemos ter o caráter de Cristo, né? Desenvolvendo então os dons espirituais que a gente vê lá em Gálatas 5:22. E a gente viu na prática da nossa revista que, assim como o servo desobediente da nossa parábola, ele teve um desvio de caráter, né? Quando o patrão não estava vendo o que ele estava fazendo, ele começou a maltratar os outros servos e fazer tudo errado. Então a gente vê que o caráter de Cristo é a gente ser da mesma forma, né? Ter boas atitudes, né? Ter um bom caráter, boas atitudes, independente de onde a gente estiver. Seja se alguém está vindo a gente ou não, tá bom? Vamos para a segunda. Então tá aqui, lição número 5. Vamos para a segunda pergunta, lição número 5. E a lição número 5 é o grão de mostarda e o fermento. Vamos para a pergunta? Na parábola do grão de mostarda, por que Jesus usou uma semente tão pequena para representar a palavra de Deus? Então a gente viu que normalmente a semente ela representava a palavra de Deus, as parábolas de Jesus. Por que no grão de mostarda Jesus usou uma sementinha tão pequena? Tem um significado. Pensem aí. Bom, a gente aprendeu o seguinte na lição, juniores. Uma semente pequenininha na parábola gerou uma árvore grande que deu, que até as aves vieram repousar, né? Era uma árvore grande, mas veio de uma semente muito pequenininha. A semente sendo a palavra de Deus, a gente tira como lição para a gente que uma pequena porção da palavra de Deus, se sendo praticada, né, verdadeiramente, ela pode gerar uma mudança muito radical na nossa vida. É isso que a palavra de Deus faz. Mesmo a semente sendo pequenininha, mesmo a pequena porção da palavra de Deus, ela causa um impacto muito grande na nossa vida. Certo? Vamos para a terceira? Vamos sortear aqui então. Lição número 8. Lição número 8. A lição número 8 é a figueira sem figos. A figueira sem figos. Vamos para a pergunta? Na parábola da figueira sem figos, Jesus compara a nossa vida com uma figueira, uma árvore, né? E nos ensina que devemos dar frutos. Frutos de acordo com frutos de seguidores de Cristo. Quais frutos nós, como cristãos, devemos produzir? Então vamos lá, hein? Pausa aí e pensa. De acordo com o que nós aprendemos nessa parábola, quais frutos nós, como cristãos, devemos produzir? Bom, a resposta, eu até falei numa outra pergunta aí, está lá em Gálatas 5:22, né? Vocês podem ter pensado algumas coisas, mas a gente vai ver essa resposta completinha lá em Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. Vou ler aqui pra gente, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito de Deus produz amor, alegria, paz,
paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, nós, comparados com figueira, aquela figueira da parábola, ela não produziu frutos. E aí o patrão queria que arrancasse essa figueira. Nós, como cristãos, Deus deseja que nós produzimos frutos. Para que uma árvore frutífera que não produz fruto? A figueira produz figo, mas aquela não estava produzindo. E Deus deseja que nós produzamos esse fruto, né? Com essas várias características, né? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Essa aqui é uma linguagem de hoje, viu, gente? A gente vai ver em outras linguagens algumas diferenças nas palavras, mas que significam a mesma coisa. Vamos para mais uma pergunta? Tá aqui, ó, lição número 10. Lição número 10. Então, a lição número 10 é a do rico e o mendigo. Então a pergunta é a seguinte: de acordo com a parábola do rico e do mendigo, é possível se salvar depois da morte? E aí, juniores, pausem aí e pensem o que a gente estudou nessa parábola. Bom, a resposta é não. Né? Depois da morte, depois que a gente morre, não há como retornar. A gente viu isso na parábola. Né? O rico queria lá que voltasse para avisar os seus familiares. E a gente vê que depois da morte não é possível retornar, nem levar recado para ninguém. Enquanto estamos vivos, sim, devemos ter um compromisso com Deus, devemos reconhecer Deus como nosso Criador e Jesus como nosso Salvador. E aí sim, vamos então, depois de morto, podemos desfrutar então da salvação, desfrutarmos do céu ao lado de Jesus. Mas depois que morremos, a gente aprendeu então nessa parábola, é um ensinamento muito importante, que não tem como fazer mais nada, né? A nossa decisão a gente toma aqui. Beleza, juniores? Vamos para a última, né? Vamos aí relembrar 5 parábolas, viu? Vamos então para a última parábola. Tá aqui, parábola número 4, lição número 4. Então vamos lá. A lição número 4 é a do cego que guia outro cego, certo? E vamos para a pergunta. Na lição estudada, vimos a parábola do cego que guia outro cego, e que Jesus estava falando sobre a cegueira espiritual, o não conhecimento de Deus. Como podemos evitar que sejamos seguidos ou guiados por cegos espirituais? Pausem aí e pensem, né? A gente estudou nessa parábola então essa verdade importante, né? Que existem falsos guias, né? Existem pessoas que são cegas espiritualmente, que não seguem a palavra de Deus, não seguem os ensinamentos de Deus corretamente, e elas estão então ensinando outras pessoas. E essas pessoas que estão seguindo, elas são consideradas cegos também, porque estão sendo guiadas, né, por uma falsa verdade, né? E como fazer então para a gente não ser enganado? A gente aprende então nessa parábola algo muito importante, que é através então da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, é que vai então nos livrar das garras de falsos profetas, de falsos ensinamentos, né, pessoal? Então nós encerramos então essa revisão aí com essa parábola aí muito importante, tá? A gente fica então com esse ensinamento aí, que a gente precisa estar ligado então ao ensinamento de Deus para não sermos enganados, tá bom? Então a gente viu que essa revista ela trouxe um conteúdo, né, muito legal, muito interativo pra gente, nas parábolas de Jesus. Tia Sheila já está preparando pra gente um novo material e em breve estaremos trazendo para vocês então um outro conteúdo, mas sempre embasado na palavra de Deus. Tá bom, juniores? Um grande abraço, fiquem com Deus. E aí, gostaram dos ensinamentos de Jesus, tio Val? Obrigado, tio Val, você é 10, é bacana demais.
possamos pôr em prática, né, galera? E vivenciar isso na nossa casa, com a nossa família, e não esquecer dos ensinos de Jesus, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo domingo. Tchau!